Você sabe qual é o valor da prudência? Eu quero compartilhar com vocês aqui o significado do dicionário. Prudência é a capacidade de discernir, nas diversas circunstâncias, o melhor modo de se agir, de se comportar ou falar. É a percepção do momento, a medida certa para a situação em que se vive, que pode proteger contra um perigo ou impedir um mal-entendido. Ser prudente é também se prevenir, desviando-se de consequências desagradáveis, usando sagacidade e sabedoria na hora de tomar decisões. Nós temos ouvido muito se falar nas notícias que estão sendo propagadas, nesse momento que nós estamos vivendo, sobre não viver o pânico, mas viver a prudência. E é muito importante nós entendermos na palavra de Deus o valor da prudência. Uma das parábolas na Bíblia que nós podemos aprender sobre prudência está lá em Mateus, capítulo 25, vai do versículo 1 até o versículo 13. E nós podemos olhar então para esta parábola sobre as 10 virgens e encontrar lá que 5 delas foram consideradas loucas e outras 5 consideradas prudentes. Você pode ler todo o texto na sua casa, mas eu quero destacar com você aqui os versos 6 e 7, que diz que à meia-noite ouviu-se um grito, aí vem o noivo, preparem-se, saiam-lhe ao encontro. E o verso 7 que diz, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. Sabe, todas elas ouviram um clamor, todas elas se levantaram, todas elas prepararam as suas lâmpadas. E aqui eu quero desmistificar algo que é muito comum no nosso meio, as desculpas, o berço de ouro, o você não sabe, as circunstâncias da minha vida. Todos, diante de Deus, têm as mesmas oportunidades. Na continuação da parábola das 10 virgens, nós vamos ver no verso 9 qual foi a resposta das prudentes para as loucas. Diz assim, mas as prudentes responderam dizendo, não seja o caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. Ai, que resposta dura de se ouvir um não é verdade? Seja na vida emocional, seja na vida financeira, na vida espiritual com Deus, porque Deus também às vezes nos dá nãos. Nós precisamos aprender isso, porque no final a gente às vezes acha que sempre vai ter alguém para nos ajudar, sempre vai ter alguém que vai estar disponível para dividir da sua conquista conosco. Isso não está errado, mas os nãos muitas vezes vão nos ajudar a nos posicionarmos, vai nos dar um chacoalhão para irmos e comprarmos, irmos e buscarmos por nós mesmos aquilo que Deus quer nos dar e nos abençoar. Amém? É muito interessante também quando a gente olha para a palavra de Deus, para os homens que nós temos ali, as referências, as histórias que Deus nos deixou registrado para que a gente aprendesse, para que a gente olhasse para as Escrituras, para os exemplos e para o que o Senhor falou a respeito desses homens, que Ele levantou. E o que me chamou a atenção a respeito da prudência na vida de alguém foi a vida de Davi. Na versão que eu estava lendo, a versão Almeida, revista e corrigida, a RC, e destacou realmente a palavra prudência para mim na minha leitura bíblica, e foi através desse texto, inclusive, que eu resolvi pesquisar mais sobre prudência na palavra de Deus, o que Deus queria nos ensinar, e foi para um tempo como esse, assim mesmo, que eu creio que Deus nos ministrou essa palavra. Em 1 Samuel, no capítulo 18, eu vou ler alguns versos picados, eu vou deixar eles para vocês aqui, nós vamos ver essa prudência na vida do rei Davi. Nesse momento aqui ele ainda não era rei, mas nós vamos ver como que Deus já tinha declarado sobre ele, porque quem nos coloca nas posições é sempre Deus. Mas o que nos mantém, lembra que nós já falamos sobre permanecer, que é o mais difícil para o ser humano, o que nos mantém é se nós somos prudentes ou se nós somos loucos. E nós vamos ver que Davi foi muito prudente em tudo que ele fez. 1 Samuel 18, verso 5, diz assim, e saía Davi aonde quer que Saul o enviava e conduzia-se com prudência. E Saul o pôs sobre agente de guerra e era aceito aos olhos de todo o povo e aos olhos dos servos de Saul. O outro texto é a partir do verso 14, nesse mesmo capítulo 18, diz assim, e Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Verso 15. Vendo então Saul que tão prudentemente se conduzia, tinha receio dele. Verso 16. Porém, todo o Israel e Judá amavam Davi, e portanto ele saía e entrava diante deles.
Você está conseguindo entender o valor da prudência? Olha o verso 30, ainda no capítulo 18. E saindo os príncipes dos filisteus para a batalha, sucedeu que Davi se conduziu mais prudentemente do que os outros servos de Saul. Portanto, o seu nome era muito estimado. E lá em Atos, no capítulo 13, verso 22, é um texto muito conhecido por nós, né? É onde o próprio Deus fala a respeito de Davi e diz que achou em Davi um homem segundo o seu coração. Nós sabemos que Davi teve os seus erros, conhecemos, mas uma pessoa prudente como Davi é alguém que vai buscar o Senhor em oração, que se arrepende dos seus pecados, que veste panos de saco, que ouve a voz do profeta, alinha os seus caminhos com a voz de Deus. Isso é ser prudente e por isso Davi foi encontrado um homem segundo o coração de Deus. Eu quero orar com você e liberar sobre a sua vida para que você cresça em prudência. Diferente da sabedoria, como está escrito lá em Tiago, capítulo 1, verso 5, a sabedoria nós podemos pedir a Deus, né? E diz que Deus nos dá livremente a todos que pedem, mas a prudência é uma decisão nossa, ela está junto com o nosso livre-arbítrio, né? Então, eu quero orar para que a prudência cresça na sua vida, para que você tenha decisões sábias, para que você escolha viver nesse tempo e para o restante da sua vida com atitudes de prudência, amém? Então, eu quero profetizar agora em nome de Jesus que o crescimento da prudência seja algo visível na sua vida. Como nós vimos aqui na vida de Davi, onde ele podia estar, né, ele ia com prudência. E nós vimos que como abriu portas para ele. Eu quero te profetizar sobre sua vida e declarar que a prudência em você vai abrir portas para que você entre e saia. Se você está precisando de emprego, vai te abrir portas de emprego. A prudência, ela nos coloca num lugar da oportunidade. Então, eu quero profetizar que as oportunidades vão se posicionar diante de você. E porque você tem prudência na sua vida, porque você é alguém que busca Deus em oração, que busca com quem se aliançar. Eu quero profetizar que você vai ter sabedoria com quem se aliançar. E em nome de Jesus também quero profetizar, se até aqui de repente você reconheceu que estava vivendo como louco, né? Eu quero profetizar que a prudência vai ser uma realidade na sua vida e que talvez o que você não conquistou em 10 anos, porque faltou prudência, né? Neste último ano, nesse um ano, você vai ver Deus realizando na sua vida, porque você vai se posicionar em nome de Jesus em prudência. Que Deus te abençoe, abençoe a sua caminhada, a sua jornada, que você permaneça com prudência aonde o Senhor te colocar, em nome de Jesus.